Meus irmãos, este é o momento da pregação, da palavra de Deus, o momento no culto em que Deus se levanta para falar com o seu povo, falar com a sua igreja, e Ele fala por meio da sua palavra. Por isso vamos abri-la em 2 Timóteo, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 5. Discernindo os últimos dias, a terceira parte é o título do nosso sermão. Diz a inerrante palavra de Deus: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Amém. Vamos orar mais uma vez. Diante de Ti, Senhor, nós estamos e mais uma vez nos colocamos na Tua inteira dependência, na dependência do Teu Espírito, ó Senhor. Dá que falemos, Senhor, da Tua parte somente, com toda a clareza, Senhor, com toda a autoridade. A autoridade não está em nós, longe disso, está na Tua própria palavra. Ela é autoritativa, ela é suficiente, ela é inerrante. Veio de Ti, porque homens falaram da Tua parte, movidos pelo Espírito Santo. Eles não tiveram inspiração para escrever, não, eles foram movidos. A palavra é inspirada, mas o Espírito Santo os conduziu, os direcionou, mantendo as características peculiares do homem. Então as cartas, ó Deus, são magníficas por conta disso. Todos os livros, ó Deus, que Tu preservastes para nós, são magníficos. Este em especial, ó Deus, nos faz alertar para os últimos dias, para compreendermos os últimos dias, enxergarmos a verdade sobre o homem, sobre nós mesmos. Digna-te, ó Senhor, de nos falar, de nos instruir, ó Deus, trazendo edificação para o Teu povo, ó Deus, reflexão, exame, quebrantamento e salvação, ó Senhor. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Discernindo os últimos dias, essa é a terceira exposição nesse texto, irmãos. Na parte anterior começamos a acompanhar a descrição que Paulo está fazendo dos homens dos últimos dias. E eu lembro os irmãos o que é que significa essa expressão, últimos dias. É o tempo, é o período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Quando Cristo retornar. Esses últimos dias, também conhecido como milênio. Os dias em que a igreja precisa e vai combater em um ambiente hostil. Hostil quer dizer um ambiente inimigo, contrário, agressivo, provocador para com a igreja. É esse ambiente onde a igreja está inserida, desde a sua constituição, desde o seu início. Nós aprendemos isso. Estamos vivendo nos últimos dias. Nós vimos o que são os últimos dias, o que é que caracteriza os últimos dias. Começamos a ver desde a exposição anterior sobre o homem, as características do homem desses últimos dias, como ele vai agir, como é a disposição dele do coração. E dentre essa descrição que Paulo traz, nós vimos como ele vai agir para consigo mesmo. E nós vimos cada uma dessas descrições. O homem é egoísta dos últimos dias, ele é avarento, ele é jactancioso, ele é arrogante, ele não tem domínio próprio. E nós identificamos a raiz do problema.
Porque o homem é assim, não é por causa das circunstâncias, não é por causa do meio em que ele está vivendo, não é por causa das relações sociais, não é por causa das relações de poder, não é por causa do sistema econômico. A raiz do problema está no coração. Todo problema do homem começa no coração. O homem passa a amar a si mesmo. O homem se coloca no centro da existência humana. Ele, cada um. E quando ele se coloca no centro, todos os seus relacionamentos são afetados. O relacionamento dele para com ele mesmo. Entenda, irmãos, ser egoísta é ser mal para consigo mesmo. Faz mal para si ser egoísta, ser egocêntrico. Mas o homem dos últimos dias não. Ele diz: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Acredito que os irmãos já ouviram essa expressão popular. Ele não entende, o homem dos últimos dias, o homem que não tem o Espírito de Deus, não entende que isso lhe faz mal. Ele não entende. Essa é a sua característica. Ele não entende que a avareza, a idolatria, que ele está deixando Deus de lado, completamente de lado, porque Deus não divide seu trono com ninguém, não divide sua glória, não divide seu trono. Isso lhe faz mal. Mas não faz mal só a ele mesmo, ele faz mal ao seu próximo também. Por isso nós avançamos para o trato do homem dos últimos dias para com o seu próximo. E a lista continua terrível: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, traidores e atrevidos. Observem, irmãos, que são pessoas nos quais o amor a si mesmo está no centro. E quando o amor de si mesmo está no centro, você despreza o próximo, você explora o próximo, você agride o próximo. Esse é o problema. Você só não despreza o próximo quando você é rico e o outro é pobre, quando você está numa classe social e o outro está em outra. Não é não, por conta disso, é o coração. Irmãos, quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar, o homem toma esse lugar para si. E quando ele toma esse lugar, ele ama a si mesmo acima de todas as coisas. E ele começa a querer as coisas para si. E ele começa a usar as coisas para si. E ele começa a usar as pessoas para alcançar os seus interesses. Foi exatamente por isso que encerramos o sermão anterior, lembrando que o Evangelho produz o contrário. Por isso que falamos o tempo todo aqui que ser cristão é nadar contra a maré, é contrário à concepção dos últimos dias. Cristo nos ensina a amar o próximo, Cristo nos ensina a perdoar, nos ensina a servir, nos ensina a sermos fiéis, nos ensina a buscarmos aquilo que é bom, mesmo que o custo seja alto. Salmo 15 diz: jura e não volta atrás. Fidelidade. E é nesta perspectiva que vamos continuar examinando a terceira parte do sermão, e continuamos com aquela pergunta: como discernir os últimos dias? É entendendo como vai agir o homem nesses dias. Deixa eu lembrar aos irmãos, já aprendemos que nos últimos dias haverá um repúdio à lei de Deus, haverá um repúdio à decência e à afeição natural. Depois vimos o trato deste homem para consigo, e agora nós vamos ver o trato deste homem, do homem dos últimos dias, para com o próximo. Vou ler novamente para os irmãos a partir do versículo 2, acompanhem, fiquem atentos. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Como vai agir o homem no trato para com o próximo? Um coração, irmãos, dominado pelo amor de si mesmo, não pode produzir relacionamentos saudáveis. Se eu me coloco no centro, o próximo vai ser colocado em segundo plano, terceiro plano. Quando eu estou no centro, eu não vou buscar o que é melhor para o próximo, eu vou pensar primeiro em mim mesmo.
Mas nós sabemos que não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas é isso que Paulo começa a mostrar. E no trato para com o próximo, a primeira característica que nós identificamos aqui é que os homens serão desobedientes aos pais. Olha o versículo 2, no final do versículo 2. A corrupção dos últimos dias vai atingir a estrutura familiar. Depois de Paulo falar de egoísmo, avareza, jactância, arrogância, ele fala da desobediência aos pais. Mas veja, a obediência aos pais envolve não apenas uma questão de comportamento. A obediência aos pais não é só uma que o pessoal costuma chamar de determinação cultural, de uma regra. Obediência aos pais é um dever estabelecido por Deus. Está na lei de Deus: honra teu pai e tua mãe. Isso é requerido. Mas o homem dos últimos dias, o que é que ele faz? Ele inverte completamente. Ele desconsidera que receber um cuidado, proteção dos pais. Ele desconsidera completamente o cuidado que a mãe teve com o filho no seu ventre durante os 9 meses, que é uma duração padrão da gestação. Isso, irmãos, é uma obrigação natural. É natural. Quando a gente diz natural, você observa a natureza e você chega a essa conclusão. Existem muitas coisas, Deus deixou muitas coisas para observar e dizer: olhe como as coisas se dão. Então é natural isso acontecer. O homem, nem isso ele respeita, ele é desafeiçoado. Nós vamos ver mais adiante. O pastor John Gill também entende essa expressão como uma referência àqueles que não se submetem à autoridade e aos cuidados dos pais. Eles preferem agir por conta própria. Por isso que nós vimos anteriormente que os homens serão egoístas, porque ele coloca o eu no centro. E se o eu está no centro, ele vai ter dificuldade em submeter a sua vontade à autoridade de outra pessoa. Veja, irmãos, a gente sempre faz essa referência. Desde cedo as crianças dizem: eu quero. E fazem birra. E choram. Alguns batem o pé, se esperneiam, se jogam no chão. Já vi criança, irmão, bater a cabeça na parede, porque não foi dado aquilo que ele quer. E quando a criança não é devidamente educada, disciplinada pelos pais, ele vai continuar desse jeito, vai piorando, porque o eu quero sobe para o eu penso, ela vai crescendo. Ele diz: eu penso, eu decido, eu faço o que eu acho melhor. Seus pais dizem não, e ela diz: mas eu quero, é porque eu quero. Irmãos, desobediência aos pais não é uma questão de comportamento infanto-juvenil, não. É um problema muito mais profundo. Ali tem um coração que não quer se submeter a uma autoridade que está acima dele. Ele ignora a autoridade. E Deus estabeleceu a família como uma das primeiras esferas de autoridade. Além do mandamento que nós citamos para os irmãos, o 5º mandamento, que é: honra teu pai e tua mãe, está lá em Êxodo 20:12. Paulo retoma esse mandamento em Efésios 6:1 e diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, quando um filho se rebela contra a autoridade legítima dos pais, ele não está rejeitando uma regra doméstica. Ele está dizendo: não, porque isso foi estabelecido na nossa sociedade. Está desprezando uma ordem estabelecida por Deus. E hoje, né, irmãos, mais do que nunca, isso aparece nos nossos dias. Filhos que não aceitam qualquer correção, que consideram os pais ultrapassados, porque não concordam com seus desejos, suas vontades, suas escolhas. Filhos que exigem liberdade, mas não querem responsabilidade. Filhos já adultos que desprezam completamente o conselho dos pais. Está ficando gagá, ficando velho, coisa de velho. Até, irmãos, filhos que tratam os pais como obstáculos,
quando os pais tentam impedir suas escolhas pecaminosas. Agora, evidentemente, irmãos, nós precisamos fazer uma observação. Paulo aqui não está ensinando obediência cega a qualquer ordem dos pais. Qualquer ordem não. Quando uma autoridade humana ordena aquilo que Deus proíbe, devemos obedecer a Deus. Mas dentro daquilo que é legítimo, a vontade dos filhos não é a autoridade suprema na casa, no lar, não. É o contrário. Isso precisa ser ensinado desde cedo, porque o filho já nasce com a inclinação de que a vontade dele deve prevalecer. Ele já nasce com isso, irmão, sabe? De forma nenhuma. Isso tem que ser combatido, e quando não é combatido, ele não vai aceitar facilmente a autoridade, não. Ele não vai aceitar a correção, a disciplina, não vai aceitar limites, e finalmente vai chegar ao ponto de não aceitar sequer a autoridade de Deus sobre a sua vida. Deus? Que Deus? Quem é Deus? Eu mando, eu tenho livre arbítrio. Então a família é um dos primeiros lugares onde o homem revela se ele se submete ou não à autoridade de Deus, porque honrar pai e mãe é honrar toda a autoridade, inclusive a de Deus. Isso nos conduz, irmãos, nos direciona à próxima característica. Paulo não diz somente que os filhos serão desobedientes aos pais, ele prossegue mostrando que haverá também uma profunda ruptura dos próprios vínculos de afeição. Observem, olha o versículo 3. A outra característica mostra que os homens serão desafeiçoados. O que é isso? Desafeiçoado é uma expressão, irmãos, é uma palavra que aponta para pessoas que perderam aquilo que deveria existir naturalmente nos relacionamentos humanos. É a afeição natural. E essa ausência de afeição vai alcançar pais, filhos e cônjuges. São as pessoas mais próximas. É a perda da afeição que a própria natureza deve produzir entre pessoas, especialmente dentro da família. E veja que aqui tem uma progressão, mesmo que Paulo não tenha colocado essa lista necessariamente como uma progressão, mas aqui nós temos. Primeiro, Paulo fala de filhos que não querem obedecer aos pais. Agora ele vai mostrar uma sociedade na qual os próprios vínculos de afeição começam a desaparecer. A autoridade é rejeitada e a afeição é perdida. Isso tem relação, irmãos, uma coisa com a outra tem relação. Tem. E isso é, por um lado, creiam, assustador. E aqui eu lembro que tem muitos grupos, irmãos, muitos grupos ideológicos que eles festejam, acham bonito a rebeldia da adolescência dos jovens. Pode crer, eles festejam. Isso é normal, essa rebeldia, normal, irmãos? Não. Satanás é que você acha que a rebeldia é algo normal. Ele disse: não, mas todos nós um dia fomos rebeldes. Se fomos rebeldes, fomos pecadores. É assustador. Se o pecado chega ao ponto de destruir a afeição entre aqueles que deveriam naturalmente estarem irmanados, amar, preste atenção, que tipo de relacionamento nós vamos esperar entre pessoas que não possuem qualquer vínculo? Pensem quando essa afeição natural é perdida. Nós estamos caminhando para a barbárie. Barbárie. Eu vou citar aqui algumas situações e vocês vão me dizer se nos dias de hoje a gente não está vendo isso com muito mais força. Pais abandonando filhos, filhos desprezando os pais, maridos e esposas tratando o casamento como descartável, irmãos de sangue tornando-se inimigos por causa de interesses, filhos deixando de cuidar de pais idosos, pais deixando de cumprir com seus deveres para com seus filhos, entregando a responsabilidade para outrem, terceirizando. Pessoas
avaliando os seus familiares segundo aquilo que podem receber deles. Vou me aproximar de titio, porque titio tem muitos recursos. Titio fulano tem muitos recursos, mas titio cicrano tem nem onde cair morto. Titio fulano, eu vou mandar um zap para ele de vez em quando, para ele se lembrar de mim. Percebem que o problema vem do coração? É o eu ocupando o centro. As pessoas próximas passam a ser tratadas com base na sua utilidade, com base naquilo que elas vão me dar de volta, aquilo que eu posso receber. É assim que o pecado, irmãos, vai destruindo os relacionamentos. A relação entre pais e filhos deixa de ser marcada por dever e amor, passa a ser marcada por exigências. Amizades passam a ser nutridas por causa da conveniência. Isso vai nos mostrando a profundidade do problema descrito pelo apóstolo Paulo. Homem que ama a si mesmo, acima de todas as coisas, não consegue amar corretamente o próximo. E isso deve nos servir de alerta. Devemos perguntar a nós mesmos: como estão nossos relacionamentos? Como está o meu relacionamento? Meus relacionamentos como pai, como filho. Como pai, tenho exercido autoridade com amor, com paciência, com responsabilidade. Amar é corrigir. Tenho ensinado aos meus filhos a obedecer, mas a obedecer não só porque eu estou dizendo eu mando, eu tenho autoridade, mas porque Deus estabeleceu essa autoridade. Vocês têm deixado claro isso, seus filhos? Os filhos têm honrado os pais, têm recebido a correção com humildade, ou têm se rebelado? Diz: quando eu não vejo a hora de eu crescer, para eu sair de casa, eu sair dessas amarras, que eu estou amarrado, mas eu não posso não, tenho que aguentar, o jeito é aguentar. Aí quando eu sair, não vou querer nem saber. E mesmo quando você saiu de casa, mesmo quando tem a condição financeira, já é adulto, já estabeleceu sua família, qual é a sua relação com seu pai? Tem honrado pai e mãe? Os cônjuges têm tratado seu esposo, sua esposa, como alguém a que você deve amar e servir, ou como alguém que tem que satisfazer suas expectativas, ou tem que atender às suas vontades? Você fica fazendo chantagem emocional, manipulando. Você conhece a fraqueza, você convive todo dia, você sabe da fraqueza. Aí você, em vez de ajudar a superar essa fraqueza, diz: não, enquanto ele estiver fraco, enquanto ela estiver fraca nessa área, eu mando, eu domino, quem vai mandar sou eu. Irmãos, tem valorizado seus vínculos familiares, tem nutrido os vínculos familiares, o respeito de uns para com os outros. Percebe, irmãos, que o Evangelho nos chama a uma direção completamente diferente, tanto do mundo como da inclinação do nosso coração. Porque o ensinamento de Cristo, lá em João 15:12, é: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O Evangelho nos ensina a honrar, a servir, a perdoar, a suportar, não agir e não agir como os homens dos últimos dias. E isso é possível, irmãos, porque Cristo não só nos deu um mandamento, Ele nos deu exemplo. E não só nos deu exemplo, nos concedeu a graça necessária para obedecer. Você pode ir a Cristo. Em Cristo estão ali depositados todos os tesouros, diz a palavra de Deus. Por que você não está rico? Você não vai a Cristo. Mas para ir a Cristo você tem que ir com humildade, tem que ir pedindo, não é com o queixo erguido, não, é com a cabeça baixa, como um necessitado. Ele disse: venha
Vinde a mim. Quem? Os cansados, os sobrecarregados, os necessitados. Não os soberbos. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Mas a característica dos homens dos últimos dias não é a humildade, irmãos, pode ter certeza, não é a humildade. Irmãos, olha, Cristo tinha toda a autoridade, mas ele se submeteu perfeitamente ao seu Pai. Cristo não precisava de nada de nós, mas entregou-se por nós. Cristo foi completamente rejeitado pelos homens, mas não deixou de amar. Nós vamos ver, nós vamos citar lá na frente, vamos lembrar de novo dos estudos de Lucas, irmãos. Quando ele estava na cruz, ele disse: perdoa-lhes, perdoa-lhes. Eu quero lembrar os irmãos que aquele momento da cruz era um momento de maior dor, de maior sofrimento, de maior humilhação que uma pessoa poderia passar. Ele não perdoou num momento de tranquilidade, não. Ele disse: não, eu vou para casa tomar uma água, tomar uma garapa, me acalmar, depois eu vou perdoar. Não, foi num momento de maior dor, de maior sofrimento, de maior humilhação. O apóstolo continua as características, ainda no versículo 3: os homens serão implacáveis. Que é alguém implacável? Aquele que não aceita reconciliação, não quer acordo, aquele que não concede trégua. Implacável é aquele que quebra os pactos, os compromissos, é aquele que não considera a sua palavra como algo que deve ser preservado. Ele disse: aqui não é conveniente para mim, então eu vou quebrar minha palavra. Eu dei minha palavra, mas aqui agora não atende meus interesses, não, eu quebro. É aquela pessoa que diz: eu não perdoo, para mim acabou, não quero mais conversa, não importa o que você faça, nunca vou esquecer, pode vir pintado de ouro, eu não quero nem saber. Já ouviram essas expressões? Isso é de uma pessoa implacável. Implacável. Isso é a característica dos homens dos últimos dias. O crente, irmãos, é chamado a perdoar aqueles que pecam contra ele, é chamado a seguir o exemplo de Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses 3,13 diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então veja aí a diferença. O homem dos últimos dias guarda a dívida. Onde é que isso está expresso? Normalmente com aquela frase que diz: fulano um dia vai me pagar. Eu acho que você já escutou isso, talvez você tenha até já pronunciado essa frase: um dia fulano vai me pagar. Irmãos, o cristão entrega a dívida nas mãos do Senhor e perdoa, busca a reconciliação. Quem diz isso é implacável. Depois de implacáveis, os homens serão caluniadores. É interessante, preste bem atenção nisso. A palavra no original usada por Paulo para caluniadores é diaboloi. É a palavra relacionada diretamente a diabo. É aquele que acusa, é aquele que difama, é aquele que espalha informações para prejudicar outra pessoa. Eu vou mostrar isso aos irmãos. Não é espalhar mentira não, viu? É espalhar também verdade. E pastor, diaboloi, mas ele não é o pai da mentira, sim, mas ele também espalha a verdade. Sabia não? Espalha, diabo espalha, quando é para prejudicar, ele espalha. Tem essa semelhança aqui, irmãos, porque o caluniador, Satanás, age como o acusador, procurando destruir a reputação do outro. Não foi isso não que ele foi fazer lá com Jó? Destruir a reputação dele frente a Deus? Não, rapaz. Deus disse, deu testemunho: isso é um homem aí, ó, que se desvia do mal. Isso é um homem crente. Ele disse: não, vou acabar com a reputação desse cabo agora. Quer ver? Ele só está assim porque você deu muita coisa para ele. Tire para você ver. Em outras palavras, fez um inferno, foi? Da vida de Jó. Irmãos, precisamos aplicar isso aqui à nossa vida.
difamação, calúnia. Não é só quando alguém inventa uma mentira, não. Quando você conta uma verdade que não precisa ser contada, você está sendo diabolói. Quando você divulga uma informação sem verificar, sabe qual é o nome disso hoje em dia? Fake news. Nome bonito hoje. Você pode estar agindo como um diabolói. Quando você interpreta a atitude de alguém da pior maneira, você está sendo diabolói. Nós estudamos isso, irmão, nos 10 mandamentos. Você preste bem atenção. A lei de Deus é assim, irmão, a lei de Deus é perfeita. Nós somos responsáveis por preservar o bom nome do outro. Você sabia disso ou não? Pastor, mas o cara não tem um bom nome. Isso ali, o problema é dele. Quando a gente conta para uma terceira pessoa aquilo que nós deveríamos tratar diretamente com quem está envolvido, você está agindo dessa maneira. Quando você usa uma falha real de alguém para destruir a sua reputação, você está agindo desse jeito. Não é só inventar mentira, não. Todos nós temos falhas. Todos nós temos defeito. Você pode pegar o defeito de uma pessoa para destruir a reputação dele. Se você faz isso, você está agindo dessa maneira. Nem toda informação verdadeira precisa ser compartilhada. Quem disse isso? A palavra de Deus. Provérbios 17, 9 diz: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila, à tona, separa os maiores amigos. Isso é importante, irmãos, particularmente importante dentro da igreja. Qualquer igreja pode ser profundamente prejudicada por poucas palavras, principalmente uma igreja pequena. Uma conversa de 5 minutos pode criar uma divisão que pode levar meses ou anos para ser corrigido. Por isso a gente tem que ter cuidado quando for falar. Nós não cantamos aqui: põe guarda a minha boca, põe guarda, Senhor, coloca, pois, vigilância aos meus lábios ao que eu vou falar. Vigilância, controlar a língua. Tiago fala sobre a língua, do perigo da língua. Então, se eu vou falar alguma coisa, eu tenho que fazer algumas perguntas, irmãos, antes. Isso é verdade? Se for verdade, isso é necessário? Isso vai trazer edificação? Isso é algo que eu tenho que falar com essa pessoa? Guarda, vigilância. Paulo diz também que nos últimos dias os homens serão cruéis, ainda no versículo 3. Cruéis. A palavra usada por Paulo traz a ideia de alguém selvagem, sem sensibilidade, sem compaixão. É como se a humanidade fosse retirada do relacionamento humano. A pessoa não se importa mais que suas palavras machuquem. Se importa. E uma pessoa pode ser cruel dentro de casa, pode ser cruel no ambiente de trabalho, nas redes sociais. Nem se fala hoje em dia, né? A crueldade, irmãos, de todo jeito. Pode ser cruel em qualquer lugar, de qualquer forma, em qualquer relacionamento. No casamento, com os filhos. Ser cruel, usar palavras assim, de humilhação, palavra de ironia, sabe? Dar uma resposta agressiva, sem necessidade. Tem gente que não precisa, irmão, levantar a voz para ferir, não. Fere falando assim, bem tranquilo. Cristo não nos chamou para isso, não, irmãos. Para ser cruel, não. Chamou para sermos pessoas bondosas. Porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Tem um salmo que repete, irmãos, inúmeras vezes: porque a sua misericórdia dura para sempre. A sua bondade, a sua fidelidade, de geração em geração. Mas os homens nos últimos dias vão ser cruéis. Eles vão ser também, sabe, inimigos do bem. Finalzinho do versículo 3 aí, ó. Ser inimigo do bem, irmão, não é simplesmente a pessoa que só faz coisa ruim. Não. Mas também é aquele que não gosta do que é bom. Tem diferença? Tem diferença. Tem diferença que não gosta de pessoa boa. Não gosta. Pessoas boas são besta. Não gosta de pessoa besta, não. Gosta de pessoa esperta.
Sua besta, não quero nem perto de mim. Essas pessoas, irmãos, elas se incomodam com o bem. São pessoas que não gostam de gente honesta. Tem gente que não gosta de quem é íntegro. Tem gente que ridiculariza quem procura viver em santidade. Considera fanático quem quer obedecer à palavra de Deus. Uma palavra é fanático, mas hoje em dia, né, fanático era muito usado antigamente. Hoje se usam outras palavras para isso, quem quer obedecer à palavra de Deus. Mais bonito, disse, fulano é muito ortodoxo. A palavra mais bonita que tem, bota ortodoxo. É aquele que dentro da igreja ora para um irmão piedoso e diz, ele está fazendo isso só para aparecer. Não é não, irmão, isso é a característica dos homens dos últimos dias. Mas eles serão também traidores. Versículo 4. O homem dos últimos dias é alguém em quem não se pode confiar. Por isso que Cristo disse, sede simples como as pombas e astuto como as serpentes. O traidor é um delator, é alguém que entrega pessoas que deveriam ser protegidas, inclusive amigos, pessoas próximas. Ele sacrifica uma amizade para proteger seus interesses. Ele revela um segredo para se beneficiar. Ele abandona alguém quando deixa de ser conveniente. Quando é conveniente, ele se aproxima da pessoa, faz amizade. É conveniente para ele. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Já ouviram essa expressão? Então, essa pessoa é um traidor, irmãos. Usa a confiança recebida como instrumento contra aquele que confiou. Traidor. Não tem como não lembrar de Judas, né? Conviveu com Cristo, ouviu seus ensinamentos, caminhou com ele, aprendeu com ele, foi abençoado por ele e por fim entregou seu próprio mestre. Além de traidores, os homens serão atrevidos. A palavra no original traz a ideia de alguém precipitado, impulsivo, levado pela paixão. Age sem pensar, atrevido. Aqui encontramos uma conexão, irmãos, com aquilo que já estudamos no capítulo 2. Lembram que Paulo disse, foge das paixões da mocidade? Aqui, Paulo está mostrando o que acontece quando o homem não controla essas paixões. Ele se torna impulsivo, precipitado. Fala antes de pensar, age antes de considerar as consequências, responde antes de ouvir, publica antes de verificar, acusa antes de investigar, rompe os relacionamentos antes de conversar, e por fim diz, eu sou assim mesmo, sou desse jeito. Tem gente que é diferente, mas eu sou assim. Ache bom, ache ruim, eu sou assim. Isso não é justificativo, irmãos. O cristão precisa ter domínio próprio, isso é um fruto do Espírito. Precisa aprender a parar, a pensar, orar e ouvir. Já lembrei os irmãos anteriormente, né? Em lugares em que tem trem, linha de trem, aqui a gente, na cidade aqui não tem, né? Tem alguns perto, mas quando tem um cruzamento, normalmente tem uma placa. Na cidade que eu morava, anteriormente, quando eu era pequeno, tinha uma linha de trem, aí tinha uma placazinha que tinha o nome, pare, olhe e escute. Então tem que parar, pensar, orar, ouvir, consultar a palavra de Deus, para só agir. O homem dos últimos dias não faz nada disso. Faz nada disso. Esses pecados, irmãos, eles se manifestam quando o eu passa a ocupar o centro. Isso é a lógica que nós estamos vendo em todas essas exposições. Como o homem adora a si mesmo. Eu sou o centro, então eu faço as coisas, eu vou agir, vou fazer do meu jeito. E aqui é um contraste, irmão, radical com o Evangelho. A palavra de Deus diz, considere os outros superiores a si mesmo. Não busque somente o seu interesse, o que é seu, mas o que é do outro, de outrem. O contrário, irmãos, é o contrário, é o inverso. É o inverso. Eu quero concluir com algumas aplicações. Primeiro, reforçar que nós temos que evitar o erro de olhar essa lista e identificar, isso aqui são só pessoas lá de fora, só quem age assim é o ímpio, que não teme a Deus e que não quer saber de Deus, e ele é desse jeito mesmo. De forma alguma, irmãos.
Paulo está escrevendo isso para a igreja. Mas não é para a gente identificar o homem lá de fora, não, meu filho, é para você avaliar você mesmo. Se você não está agindo desse jeito, isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Tem que verificar, olha, o homem lá de fora é implacável, e eu tenho dificuldade de perdoar. O homem lá de fora diz, eu dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada para não sair. Sou bom, agora não piso no meu calo não, você vai ver, aí você vai conhecer. Será que eu não estou fazendo do mesmo jeito? Não estou com essa disposição no coração? Dificuldade de perdoar, grande. Será que existe alguém a quem eu não quero conceder reconciliação? Não quero. Olha, fulano me fez muito mal, não quero, mas se ela vir pedir perdão, eu só olha, é lá e eu caio, pronto. Quero conversa de jeito nenhum. Tá bom do jeito que tá. Tá tudo bem, tá tudo em paz. É assim. É isso que o Evangelho diz, irmãos. Tenho agido desse jeito. Será que eu não estou espalhando coisas que eu deveria ter guardado? Será que as palavras que eu estou usando, sabe, não estou usando sendo sarcástico, irônico com as palavras, sabe, falando assim com as pessoas, mas de vez em quando soltando para machucar assim devagarinho aí, aos poucos. Estou muito severo com o defeito dos outros, mas com os meus eu estou uma seda. Estou com uma facilidade tão grande para encontrar defeito nas pessoas. E tem mais, viu? Com uma dificuldade enorme de me alegrar com os que se alegram. Quando o meu próximo assim é honrado, ele foi reconhecido o trabalho dele, quando meu irmão está se esforçando da igreja, os irmãos têm reconhecido isso, têm testemunhado, eu não fico contente não, porque não foi comigo. Olha, falaram do irmão, mas não disseram nada. Eu fiz, mas nem me reconheceram. Fico com a cara feia, emburrado. Aqui, irmãos, está o grande contraste para com o cristão. Paulo está nos ensinando a discernir os últimos dias para sermos exatamente opostos a estas características. Foi para isso que nós fomos chamados, para ser sal e luz do mundo. Então, nós somos chamados em Cristo Jesus para substituir a crueldade pela compaixão, a traição pela fidelidade, a impulsividade pela prudência, substituir o egoísmo pelo amor próximo. Por quê? Porque Cristo, quando foi insultado, não revidou. Quando sofreu, não ameaçou. Quando foi injustamente acusado, entregou-se àquele que julga retamente. Foi isso que ele fez. E lá, como dissemos aos irmãos, na situação, no momento mais difícil da sua vida, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O homem, meus irmãos, nos últimos dias, ele diz assim: ô meu querido, olha, se defenda, viu? Se é vir para cima de você, se defenda, do jeito que você puder. E se o pessoal ficar fazendo mal com você, se vingue, viu? Espera a próxima oportunidade. O mundo dá volta, viu? Ele disse: se alguém está querendo se prejudicar, faça o seguinte, meu filho, exponha o erro dele, o pecado dele, a falha dele logo, ataque, deixe barato não, perdoe não. Cristo diz para a gente: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, Mateus 5,44. É bem diferente, irmãos. Então, discernir os últimos dias não significa identificar a maldade nas pessoas, não. A maldade ao nosso redor, não. Isso é fácil. A gente enxerga o argueiro no olho do outro, quanto para enxergar a ruindade? Não. Discernir os últimos dias significa reconhecer quando a mentalidade dos últimos dias começa a aparecer dentro de nós. Paulo quer que façamos essa reflexão. E se encontrarmos essas coisas no nosso coração, corra para Cristo, peça graça. Meu Deus, Senhor, estou agindo como os homens dos últimos dias. Esse sentimento, a Deus, olha que está no meu coração, esse egoísmo, essa crueldade, meu Deus, olha,
Eu agi como diaboloi, um caluniador. Pede misericórdia. Pelas suas forças você não vai conseguir sozinho não, viu? Eu vou me esforçar. Sim, você tem que perseverar, você tem que lutar, mas por você mesmo só você não vai conseguir não. Vai não. Seu coração naturalmente ama você mesmo. Seu coração enganoso vai lhe proteger, vai lhe enganar. Você vai criar uma capazinha bonita. A gente cria uma capa bonita, irmãos. Capa bonita de crente, de santidade. Não é o problema, é a gente ficar igual aquele sepulcro que Cristo disse. Como é, né? Pintado por fora, bonito por fora e podre por dentro. Peça graça. Cristo nunca rejeitou aquele que corre aos seus pés. Você viu algum exemplo de alguém clamando a Cristo que ele não atendeu? É verdade que às vezes ele faz algumas provas. Uma mulher cirofenícia foi atrás de Cristo e ele disse: rapaz, não é dar comida, os cachorrinhos comem, dá comida que cai no chão. Cristo pareceu cruel, não foi? Não, aquela mulher disse: a gente se alimenta, olha, pode cair assim, eu vou me alimentar, porque essa comida aqui é a melhor que tem. O que tu tiveres, Senhor, para mim, qualquer coisa, até um farelo, tá bom para mim. Eu não mereço não, mereço comer pão com recheio não. Se vier de Cristo a casquinha do pão, tá bom, não precisa nem vir o miolo. Tem que ir a Cristo, mas com humildade, né? Com humildade, porque é assim que a palavra nos exorta a irmos a Cristo, com humildade, com a boca no pó. Aí, irmãos, não vamos agir não como os homens dos últimos dias. Vamos discernir, vamos identificar, mas não só os outros, mas principalmente como nós estamos agindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.